Nós estamos na Parashat Chayei Sarah. E essa Parashá nos traz uma pergunta e uma reflexão sobre um valor tão judaico e tão necessário nos nossos tempos. Chesed. O que vem a ser Chesed? Chesed pode ser traduzido como amor, como altruísmo, como bondade, como gentileza. Todas essas palavras traduzem Chesed e não traduzem suficientemente. Ish Chesed é uma pessoa generosa. Ish Chesed é uma pessoa que busca fazer o bem. É uma pessoa de bom coração. Na Etz Haim, na árvore da vida, a Sefirá de Chesed corresponde à ação amorosa da forma a mais ampla possível, sem esperar nada em troca. É Chesed que nos move a dar o melhor de nós no encontro com o outro. Os nossos sábios de abençoada memória deram tanto valor ao ato de Chesed que o compararam à criação da luz, no primeiro dia da criação. Ou seja, a luz da criação, segundo esses sábios, é puro amor. E se espalha pelo mundo sem encontrar barreiras e não pede nada em troca. Na Parashá dessa semana, nós temos um modelo de Chesed. Nós temos alguns modelos de Chesed, mas eu vou focar em um, que é em Rivka, em Rebeca, a segunda matriarca do povo de Israel. Conta a história que Eliezer, que era servo de Abraão, foi buscar uma esposa dotada de Chesed, dotada de muito amor, de muita generosidade para Isaac. Rebeca não sabia que estava sendo procurada. Ela nem conhecia Eliezer. Mas ela viu Eliezer com seus 10 camelos, com a sua, enfim, com tudo que ele levava com ele para procurar essa mulher. Ele o encontrou próximo de um poço de água. E ele estava exausto, ele talvez não tivesse visto o poço. E seus camelos também estavam exaustos. Rebeca se dirigiu a eles, sem conhecê-los. Foi até o poço buscar água para matar a sede de Eliezer e de todos os seus animais. Diz um comentarista contemporâneo que, para a gente poder ter uma ideia do que significava buscar água para Eliezer, a gente pode buscar um pouco de água, 1 litro, 2 litros, para quem está com muita sede, mas buscar água para 10 camelos morrendo de sede é uma operação mais complicada. Uma pequena pesquisa nos mostra que um camelo é capaz de beber 130 litros em 13 minutos. E ela, com todo o seu chesed, com todo o seu amor, ela correu, diz a Torá, para poder saciar a sede de todos os camelos. Se a gente for imaginar, ela deve ter ido várias vezes ao poço, retirado água, dado para os camelos, voltado para o poço e voltado para eles. E isso tantas vezes, porque ela precisava retirar 1.300 litros de água para poder saciar aqueles animais e Eliezer. Não surpreende que a Torá diga que Eliezer tinha ficado espantado com aquela mulher. E não era necessariamente pela sua beleza, mas era pela sua atitude. Rebeca nos mostra a essência de Chesed. Chesed não é só amar por amar. Chesed é ter uma atitude consciente de, sentir a dor da outra pessoa, a ponto de deixar as suas próprias dores temporariamente de lado. 2, Chesed é agir para curar essa dor, e não só ter pena de quem sente dor. E 3, é fazer isso sem expectativa de nenhuma recompensa depois. Rebeca foi um exemplo na sua época, e Rebeca também é um modelo de mulher para os nossos tempos, o que torna a nossa Torá sempre tão atual. Desde jovem, Rebeca tinha consciência dos seus atos e das consequências desses atos.
Rebeca também era trabalhadora, inteligente, altruísta e determinada. Rebeca estava muito, mas muito longe do estereótipo da mulher bela, recatada e do lar. Rebeca era bela, sim, mas ela era engajada, bem articulada, decidida, independente. Rebeca decidia para onde queria ir, com quem iria e quando. Em nossos tempos, também vivem muitas Rebecas. Se a gente olhar esse perfil de Rivka, talvez possamos reconhecer muitas Rebecas que servem de exemplo para nós hoje. Uma delas nos deixou essa semana. Isabel do vôlei, era determinada, amorosa, altruísta e independente. Ela foi para a gente, talvez não para as crianças aqui, mas para boa parte de nós, ela foi uma lenda do vôlei. Mas fora das quadras, ela também decidia sempre para onde ela queria ir. Ela sabia para onde ela queria ir. Ela sabia com quem ela queria ir. Ela defendeu, nos anos 70, a equidade de salários e de condições de trabalho entre homens e mulheres. Quando nas nossas sinagogas, a gente mal discutia ainda a questão de igualdade entre homens e mulheres. A Isabel não pensava em recompensas pessoais quando fazia isso. Ela nos deixou agora aos 62 anos, só que a vida de Isabel, assim como a vida de Rebeca, não se contou em anos, mas sim em dias. E de onde eu tiro isso? De Maimônides, de Rambam, grande sábio do século XII, que dizia que uma pessoa deve realizar pelo menos um ato de Hesed por dia, para que o dia valha a pena. E se nós cumprirmos um ato de Hesed por dia, o nosso tempo não será contado em anos, mas em dias. Nós contaremos quantas ações de Hesed nós realizamos. E assim será contada a nossa vida, por contar as bênçãos que nós entregamos para o mundo sem pedir recompensa. Nós podemos dizer que Isabel teve uma vida muito longa, porque a vida dela foi contada em dias, e cada dia valeu a pena. Que nós também possamos viver as nossas vidas em dias, que nós possamos contar as nossas vidas não em número de anos, mas em número de dias, e celebrarmos então diariamente, como se fosse não um aniversário, mas um dia-versário, se é possível dizer assim, com as ações de Hesed que nós fazemos. Diferente dos atos de ódio, que acontecem sem a gente pensar muito, e por isso acontecem, agir com Hesed exige atitude, exige disciplina, dedicação, exige a intenção de fazer o bem. Para quem não está acostumado, no começo é difícil, ou seja, é difícil para todos nós, mas vale a pena. Nem que a gente faça um ato de Hesed por semana para a gente começar. Vai, um por mês. Acredite, você também é capaz. Shabbat Shalom.